Olá, hoje é 11 de janeiro de 2021, segunda-feira, começando a semana, e já tenho aqui que voltar a um assunto recorrente ao qual eu tenho voltado sempre, que é o seguinte: o alto golpe que o senhor Jair Messias Bolsonaro prepara com ingredientes de vários tipos. Esse autogolpe se baseia fundamentalmente no uso das polícias militares dos estados, dos 27 estados da Federação e do Distrito Federal, como um elemento golpista. Essas corporações estão todas contaminadas por um bolsonarismo contagioso e ele se aproveita disso para tentar realizar um plano que tenha pelo menos 21 anos, né? Eu vou voltar e vou chegar lá. Pois é, agora a semana começa com uma revelação feita pelo Felipe Frazão, repórter da sucursal de Brasília do jornal onde eu trabalho, o Estado de São Paulo, e ele conta que há uma movimentação no Congresso para que se aprove uma reforma nas leis orgânicas das polícias militares e das polícias civis dos estados, tirando o poder dos governadores e ferindo, portanto, brutalmente o conceito constitucional do Estado federativo. Eu sempre achei que o Estado brasileiro é unitário, não é federativo, mas, pelo menos teoricamente e eles estão tentando, esses parlamentares, macular esse conceito federativo, tomando poderes no controle das polícias militares e civis dos governos estaduais. Olha, eu me lembro desse conflito polícia militar versus federação, né? Da época da ditadura. Na época da ditadura militar, a praxe é que os militares no governo central controlassem a segurança dos estados, assumindo os comandos das polícias militares. Houve uma grande revolta na Polícia Militar de São Paulo, no governo Laudo Natel. Laudo Natel foi o governador que teve, no primeiro mandato dele, como secretário de Segurança, o então coronel do Exército, João Batista Figueiredo, que seria presidente da República, né? Depois o Laudo, indicado pelo próprio Figueiredo, assumiu o governo do Estado de São Paulo e aí nomeou um coronel PM, Teodoro Cabete. E eu me lembro muito bem da confusão que houve, e o Laudo teve que demitir o Cabete e nomear um coronel do Exército. Agora o Bolsonaro quer assumir o controle das polícias militares, que ele trata como se fossem milícias populares e que ele precisa, inclusive, garantir o armamento, né? Eu denunciei aqui, por exemplo, quando ele suspendeu os decretos firmados pelo general Eugênio Pacelli, que comandava essa parte de controle de rastreamento de armamentos, né? E liberou praticamente de rastreamento qualquer tipo de uso de arma. E disse na reunião de 22 de abril, eu registrei aqui para você, que era importante armar o povo. Ele chama armar o povo, armar milícias militares das forças policiais dos estados, e deixando de lado as forças armadas. Não sei como é que as forças armadas encaram isso. Se é que encaram, né? O que eu sei é que existe uma conspiração lá no Congresso para que se reforme a lei orgânica para se dar esse presente a ele. Eu quero lembrar essa história do regime militar e também eu quero citar aqui um vídeo muito interessante do pai do presidente da Câmara, pelo menos durante menos de um mês mais, Rodrigo Maia. O César Maia denunciou o fato de que ele estava no Chile, inclusive dizem que o Rodrigo nasceu lá, né? Dizem não, ele nasceu lá, no exílio, quando o general Augusto Pinochet deu o golpe militar, mas o golpe foi muito apoiado na força que ele tinha entre os carabineiros, ou seja, entre os policiais militares que ocupavam de forma tentacular todo o território chileno. Tanto que, quando ele assumiu o poder, uma das primeiras providências foi transformar os carabineiros numa quarta força armada. O Bolsonaro vem adulando, pregando a sua ideologia nas polícias militares do Brasil há bastante tempo. Como presidente, ele não falta
uma solenidade de alguma academia militar, né, da Polícia Militar. Lá no Rio, recentemente, ele, num discurso numa academia dessa, ele apontou para o inimigo dos policiais militares, são os repórteres. O inimigo é a imprensa, uma imprensa que é desonesta, segundo ele, e praticamente ele incentivou os soldados a atirarem em repórteres em coberturas de ações comunitárias, né? Ele, como se sabe, defende o chamado excludente de licitude, que na prática torna impune qualquer policial numa operação contra o crime organizado. Agora, o Bolsonaro também defende o voto impresso. Recentemente eu contei aqui, acho que na própria sexta-feira ou sábado, né, que essa defesa exagerada dele do voto impresso só atende a dois patrões: os milicianos e membros do crime organizado que trafica drogas, e os coronéis não do Exército, os coronéis do interior, dos grotões, o centrão, né, que querem ter o controle sobre os votos dos seus súditos. E para isso é preciso que imprime e leve lá para eles verem, né? As relações do Bolsonaro com a milícia são claramente relatadas na relação que ele tinha com o capitão Adriano da Nóbrega. Ele foi pessoalmente ao julgamento no caso do homicida Adriano, chefe da milícia do Rio das Pedras, e o seu lugar-tenente lá no gabinete do filho Flávio, o Fabrício Queiroz, tinha tanto o movimento de cheque do Adriano entrando na conta dele, como o movimento saindo para as contas de Michele Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, vindas sem origem ou então com origem em vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa, na qual o Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A dona Raimunda Veras Magalhães, mãe do Adriano, se encontrou com Márcia Aguiar, mulher do Fabrício Queiroz, o factotum da família Bolsonaro, num encontro em que ela levava recados para o capitão Adriano, que estava na Bahia, onde morreu. Então eu estou aqui denunciando isso, embora os governadores não prestem muita atenção. É bom prestarem, porque eles perderão poder se não orientarem as suas bancadas a derrotarem os bolsonaristas com essas ideias de reforma da lei orgânica das polícias militares e civis. Eu quero também acusar aqui de forma muito forte a vergonha que é esse ministro da Justiça, André Mendonça, anunciar que vai processar os jornalistas Rui Castro e Ricardo Noblar, porque sugeriram que Bolsonaro se mate. É bom o senhor André Mendonça, que é um puxa-saco deslavado de Lula. Quando o Lula foi eleito, escreveu um artigo com muitas louvações no jornal Folha de Londrina, onde morava, como advogado-geral. Do Gilmar Mendes, que foi o seu primeiro chefe da Advocacia Geral da União. Do Dias Toffoli, que o indicou o Bolsonaro e que, cuja administração na AGU foi elevado aos altos graus. E agora o Bolsonaro, que tem um grande interesse de se misturar com a impunidade e com o petismo para continuar no poder, e o usa lá como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Dá licença. Estou com a boca seca. Pois bem, o André Mendonça precisava ser informado que em 1999, portanto aos 44 anos de idade, o Bolsonaro, no programa Câmera Aberta, na Bandeirantes, disse que a democracia é uma porcaria e conta o que faria se chegasse ao poder. Daria golpe no mesmo dia. Não funciona. Ele sempre se orgulhava de sonegar impostos e estimulou os espectadores a fazerem o mesmo. Defendeu a ditadura e a tortura, pregou o fechamento do Congresso e disse que o Brasil precisava de uma guerra civil, mesmo que provocasse a morte de inocentes. Condenou o presidente Fernando Henrique Cardoso ao fuzilamento. Não estranhe isso, não pense que era um Bolsonaro que mudou muito. Não mudou nada. O Bolsonaro está voltando a esse Bolsonaro desde que começou a trair os compromissos de campanha com os quais se elegeu para combater a corrupção e o crime, né? Bom, essa ignomínia do André Mendonça só merece a nossa reprovação e o nosso nojo. Eu quero também reclamar vivamente do Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan de São Paulo.
O Instituto Butantan foi fundado em 1901, quando o governador era Rodrigues Alves. Hoje tem 119 anos, portanto, depois, como presidente da República, o Rodrigues Alves prestigiou o Oswaldo Cruz no combate contra as pandemias no Rio de Janeiro, né? Agora o Bruno Covas traz essa tradição, o prestígio que o Instituto Butantan tem, negando informações fundamentais à Anvisa para o registro da vacinação, seja em doses experimentais, seja para o registro da vacina. Não sei se para atender a corporação do próprio Instituto ou se para atender a política do senhor governador João Dória. O que eu sei é que isso é lamentável. A vacina tem que estar acima de tudo, e acima de tudo o Instituto Butantan, que é o prestígio no qual, a instituição na qual nós confiamos para vacinar. Aliás, eu quero dizer o seguinte, estou andando para essa briga política. Eu quero é vacina, vacina na veia. Para você eu desejo um 2021 com vacina, saúde, paz e amor. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.